A Verdade sobre os Discos Voadores, capítulo 6. Controle Invisível. Foi no começo de 1962 que a CIA agiu sobre a NICAP, a fim de barrar uma revelação que teria acabado com o sigilo. Eis aqui pela primeira vez os detalhes completos desse fato incrível e de seu estupefaciente clímax. A situação delicada que resultou na intervenção da CIA foi elaborada em Capitol Hill, no ano de 1961. Na sessão anterior, a NICAP havia enviado um comunicado confidencial ao Congresso com provas da realidade dos UFOs, falando sobre a censura e os riscos crescentes devido ao sigilo. Esse comunicado confidencial foi aprovado pela Junta de Governadores da NICAP, inclusive militares veteranos com grande conhecimento da realidade dos UFOs. Vice-almirante R. H. Hillenkoetter, antigo diretor da CIA, contra-almirante H. B. Knowles e o coronel da reserva do Exército Robert B. Emerson, tendo ambos feito cuidadosas avaliações dos comunicados sobre UFOs. O antigo monitor da FA, Dewey Fornett, e J. B. Hartranft Jr., um tenente-coronel da FA na Segunda Guerra Mundial, desde então presidente da Associação de Proprietários e Pilotos de Avião de âmbito mundial. Em março de 1961, o líder da maioria do Senado, McCormack, contou-me em particular que ele havia exigido uma investigação pelo Comitê de Astronáutica e Ciência, chefiado pelo congressista Overton Brooks. Nessa ocasião, após estudar o comunicado confidencial da NICAP, dezenas de legisladores tinham se rebelado contra o sigilo sobre os UFOs, entre eles os senadores Dodd, Goldwater, Keating, Kefauver, Proxmire e Smathers, e os congressistas Adonisio, Baumhart, Downing, Hardy, Metcalf, Scherer e L. T. Johnson. O representante High-Stand instou para que o secretário da FA revelasse os fatos. O representante Lindsay, mais tarde prefeito de Nova York, qualificou as aparições de UFOs como sendo um assunto de importância vital. A segurança dos Estados Unidos, disse ele, nem sempre exige um sigilo total. O povo americano é muito capaz de entender a natureza desses problemas. O deputado Leonard Wolf, membro do Comitê Espacial, declarou à Câmara dos Deputados: "Creio que a publicação do relatório da NICAP, com uma parte sobre aspectos estrangeiros censurada, ajudará a diminuir os perigos mencionados pelo vice-almirante Hillenkoetter e os outros funcionários da NICAP." Salientando que o relatório da NICAP era uma avaliação cuidadosa em contraste com as fraudes e ilusões sobre os UFOs, Wolf insistiu bastante para que se fizesse o debate franco do assunto. Em maio de 1961, foi anunciada uma investigação sobre os UFOs a ser efetuada por 3 membros do Comitê Espacial da Câmara. O subcomitê deveria ser chefiado pelo senador Joseph E. Cart, de Minnesota. Cart já havia criticado publicamente a censura e insistia para que fossem feitos interrogatórios. Um movimento da FA contra os interrogatórios tinha sido iniciado pelo Major-General W. P. Fisher, diretor do Serviço de Ligação Legislativa. Em cartas e diálogos com os legisladores, ele lançou este argumento: "Os interrogatórios só beneficiarão os que buscam sensacionalismo e os editores de ficção científica. Outros oficiais de alta patente do QG fizeram o mesmo tentando pôr fim à investigação. Porém, crescia a tendência para que se fizessem interrogatórios." No mês de agosto, o presidente Brooks, do Comitê Espacial, mudou de opinião em relação à FA. Até então, ele não tinha favorecido os interrogatórios, embora tivesse concordado contra a vontade com a existência do subcomitê de UFOs após forte insistência do líder da maioria, McCormack. Mas ele ainda se recusou a permitir reuniões sem censura, ou até mesmo examinar pessoalmente as provas documentadas da NICAP. Mas no começo de agosto, algo provocou uma mudança surpreendente. Sem explicar o que havia acontecido, o presidente Brooks marcou uma conferência particular com o almirante Hillenkoetter e eu. Fomos solicitados a trazer um apanhado de nossas maiores provas documentadas, e também provas da censura oficial e uma explicação dos perigos do sigilo. Mais tarde, fiquei sabendo que Brooks tinha um profundo respeito pela realização do almirante, que organizara a CIA, dirigindo-a durante 3 anos, além de uma alta consideração pela sua brilhante folha de serviços na Marinha. Ao desprezar o comunicado confidencial da NICAP,
ele havia deixado de perceber que Helen Cutter era um membro da junta, quase que desde o início. A conferência foi marcada para o dia 24 de agosto, porém nossas esperanças se desvaneceram depressa. O congressista Brooks ficou gravemente enfermo, tendo falecido logo depois. O seu sucessor foi o membro do Congresso George P. Miller, que declarou abertamente que não faria interrogatórios. A probabilidade de terminar com o sigilo parecia praticamente nula. Mas, em fevereiro de 1962, um membro do Congresso que havia apoiado bastante Cart pediu-me que fosse até seu escritório. Existe uma outra maneira de romper este sigilo, disse ele. Falei a esse respeito com alguns de meus colegas e tenho certeza de que podemos contar com Cart, Downing, Moss, Carnegie, quantos quisermos dentro da Câmara. Talvez possamos conseguir a adesão de McCormack, se isso não comprometer a sua posição de líder da maioria. No Senado, estou certo de que podemos contar com Keating, Goldwater, Proxmire, Dodge e 2 ou 3 outros já na relação dos que são contra o sigilo sobre os UFOs. Agora, em primeiro lugar, queremos que o senhor nos forneça um dos casos mais importantes que a ANICAP conseguiu obter totalmente documentado. Terá que ser forte e excitante, com muitas testemunhas entendidas, a fim de que saia na primeira página dos jornais e da rede de noticiários. Sei de um caso importante que faria isso, disse a ele. Mas sem os interrogatórios, como poderia? Explico num instante. Fale-me sobre este comunicado. O almirante Del Farney orientou-me. Ele é membro da ANICAP desde que se reformou como chefe de mísseis da Marinha. Posso pedir que ele confirme isso. A notícia detalhada foi obtida da principal testemunha pelo capitão James Taylor e Farney conseguiu que ele pudesse verificar tudo para mim. Poderá confirmar isso com Taylor se quiser. Ele está reformado agora e disse-me que eu podia usar seu nome. Está bem, disse o congressista. Dê-me o relatório completo. Na noite do encontro com o UFO, um avião transporte de 4 motores da Marinha estava voando na direção oeste sobre o Atlântico, na altitude de 19 mil pés. Dirigindo o aparelho achava-se o comandante George Brent, piloto da Marinha há 10 anos. A fim de proteger esse oficial, o seu nome foi mudado. Brent havia cruzado o Atlântico mais de 200 vezes. Nessa viagem, ele trazia para casa 2 tripulações de voo, vindas de uma missão especial na Europa. Além de sua tripulação, havia mais de 25 pilotos, navegadores e engenheiros de voo a bordo do avião de transporte. O avião estava a cerca de 50 milhas do aeroporto de Gander, na Terra Nova, quando Brent viu um conjunto de objetos luminosos à sua frente. Ao que parece, eles estavam na superfície do oceano ou bem perto dela. Quando o comandante deu a volta com o avião para ver melhor, todas as luzes se enfraqueceram de repente. Depois, eles se espalharam rapidamente e desapareceram, com exceção de um que subiu para acompanhar o avião. Dentro de alguns segundos, o objeto atingiu a altitude do avião, sendo agora visível como um grande disco voador com um brilho ao redor de suas bordas. Para os homens espantados na cabine do piloto, ele parecia a ponto de atingi-los pela frente. A seguir, ele se inclinou fortemente e desviou-se para um dos lados. Reduzindo a velocidade, o disco voador deu uma volta para continuar a seguir o avião. Esse UFO era enorme, com mais de 300 pés de diâmetro e pelo menos 30 pés de espessura no centro. Devido ao brilho existente nas bordas, o pessoal da Marinha podia ver a sua superfície refletida com aparência metálica lisa. Depois de cerca de 10 segundos, o grande disco inclinou-se fortemente, acelerando até uma velocidade de mais de 2.000 nós antes de desaparecer. Quando Brent falou pelo rádio com Grander, um operador da torre disse-lhe que havia seguido um UFO pelo radar. Quando o avião desceu, a tripulação toda foi interrogada pelos oficiais de serviço de inteligência da FA. Em seu ponto de destino, a base aeronaval de Patuxent, em Maryland, Brent e seus colegas foram novamente interrogados pelo Serviço de Inteligência da Marinha e solicitados a assinarem relatórios completos. Mais tarde, um cientista do governo, possivelmente da CIA, mostrou confidencialmente a Brent fotos secretas de UFOs, uma delas mostrando um disco igual àquele sobre o Atlântico. Em uma entrevista final, o comandante foi entrevistado pelos oficiais do Serviço de Inteligência Técnica Aérea na base de Wright-Patterson.
Nenhum dos homens da Força Aérea ou da Marinha ou o cientista do governo responderiam a qualquer pergunta sobre os UFOs. Este caso é importante, disse o congressista. É exatamente do que precisamos. Essas testemunhas estão talvez com medo de represálias, disse Lee. Eles não concordariam com um comunicado dado ao público. Diga-lhes que nós lhes garantimos a imunidade. Se tiver algum problema, tenho certeza de que o almirante Hillenkoetter poderá convencê-los a aparecerem. O senhor quer dizer que ele está metido nisso? Ainda não, mas esperamos que esteja. Agora, eis a estratégia. Nós pretendemos convocar uma conferência de imprensa. Não há nada que impeça aos membros do Congresso de se reunirem com a imprensa. Queremos que o almirante Hillenkoetter lidere a conferência. Com a sua notável experiência na Marinha e tendo sido diretor da CIA por 3 anos, a imprensa poderá tratar com ele em alto nível. Mas, em primeiro lugar, teremos uma reunião particular sem nenhuma ligação com nenhum comitê e manteremos em sigilo o que nela for tratado. Teremos a presença de Hillenkoetter e o senhor e 2 ou 3 membros da junta da ANICAP, depois que tivermos arrolado aquelas testemunhas da Marinha. Faremos aquele comandante nos dar o comunicado primeiro, depois as outras testemunhas, a fim de termos certeza de que é sigiloso. Deveríamos também examinar 2 ou 3 casos quentes que possam ser provados por nós e outros membros da ANICAP, e qualquer outra prova confirmada de censura desde o seu comunicado ao Congresso. Há uma coisa que produzirá um grande impacto, disse eu. No outono de 1961, conseguimos arranjar uma fotocópia de um esboço de disco voador feito pelo Serviço de Inteligência da FA. Ele foi tirado de um manual especial para oficiais do Serviço de Inteligência da FA, intitulado AFM 203. Podemos usá-lo porque alguém se enganou e esqueceu de reclassificá-lo como confidencial quando foi cancelada a classificação de restrito. O que mostra ele? Perguntou o congressista. Há um bombardeiro da FA embaixo em segundo plano. Acima dele, acha-se um típico disco voador com uma cúpula no centro, descendo na direção do bombardeiro. Mas eis o ponto principal. Este esboço oficial acha-se ligado com uma declaração no manual. O Centro de Inteligência Técnica Aérea é responsável pela prevenção de uma surpresa tecnológica. Portanto, eis aqui o Serviço de Inteligência da FA em seu manual restrito aos oficiais, sugerindo uma possível surpresa tecnológica por parte dos UFOs, após negar abertamente a sua existência. O resultado disso é esta alegação no comunicado especial da FA, número 14, página 93. É ainda impossível descrever o que seja um disco voador. Das 4.000 pessoas que disseram ter visto discos voadores, descrições suficientemente minuciosas foram dadas em apenas 12 casos. Tendo-se dados os primeiros passos, é ainda impossível formar uma ideia, estabelecer um modelo provado. Isso é muito bom, disse o congressista. Tiraremos cópias dessa foto e daquelas declarações da FA e as entregaremos à imprensa. No meu entender, teremos a conferência aberta por McCormack ou Cart com Goldwater ou algum outro senador confirmando a sua finalidade. Eles comparecerão e dirão que este grupo do Congresso está bastante interessado pelo problema dos UFOs e com a censura. Depois, o almirante Hillenkoetter assumirá o controle. Ele repetirá sua declaração de que os UFOs são objetos reais sob controle inteligente e que a FA está ocultando a verdade. Então ele poderá mostrar as testemunhas da Marinha no caso do Atlântico. Quando terminarem com sua história, poderemos prosseguir com alguns casos importantes verificados pela ANICAP e Hillenkoetter poderá apresentar uma prova do sigilo e os perigos do mesmo. Para completar, o grupo do Congresso apresentará um relatório exigindo um paradeiro à censura oficial. Se ela for bem conduzida, com rede de TV e outros serviços de transmissão, isso acabará com o sigilo. A menos que a Força Aérea desista, o Congresso terá que manter uma investigação completa e sem sigilo. Se o senhor puder fazer isso sem assustar o público, seria um grande passo no sentido de preparar as massas. Usaremos a mesma abordagem que o grupo de Fornet pretendia, assegurou-me o congressista. O senhor me disse que eles iam falar da falta de qualquer hostilidade comprovada. Faremos o mesmo. Talvez o almirante Hillenkoetter fale sobre este aspecto. Naturalmente, certas pessoas ficarão um pouco assustadas, porém se tratarmos da coisa com cuidado, não acho que eles ficarão histéricos. Estou contando com Hillenkoetter nesse ponto.
O senhor acha que haverá alguma dúvida de que ele topará? Não, tenho quase certeza de que ele concordará. Ele atacou de rijo o sigilo. Eu o conheço desde quando éramos colegas na Academia Naval. Se ele resolver prosseguir, não desiste. É por isso que o queremos. Poderá ver se ele está de acordo? Certamente. O seu escritório é em Nova York. Ele é diretor de uma companhia de aviação. Voarei até lá se for preciso. Prefiro não telefonar sobre esse assunto. Mas ele deve vir para cá dentro de alguns dias. Assim estará bem, disse o congressista. Informe-me quanto antes. Quanto mais pensava sobre esse plano de ação, melhor ele me parecia. A maioria desse grupo do Congresso havia se oposto abertamente contra o sigilo. Por experiência pessoal, eu tinha certeza de que McCormack, Cart e Goldwater iriam lutar de fato. Eu sabia que Cart havia contado muito com as provas da ANICAP e a sua assistência nos interrogatórios sem sigilo. Após um mal-entendido sobre protocolo, que eu corrigi depressa, o congressista Cart escreveu-me dizendo que ele esperava fortes provas da ANICAP da solução interplanetária. Ele dissera que era sua crença que nós iríamos apresentar provas da realidade dos UFOs num interrogatório, prova de que os UFOs realmente são aparelhos, de diversos tipos, vindos de outros planetas. De contrário, ele me dissera, não estaria interessado em realizar interrogatórios. Ao receber detalhes de uma prova disponível, ele aceitou a oferta de cooperação integral da ANICAP. Mostrando a sua determinação de resistir a qualquer coação possível, ele enviou-me o seguinte: não sou um prisioneiro da Força Aérea. Se Hillenkoetter agisse como uma ponta de lança, isso viria naturalmente contribuir bastante para a publicidade do país. Desde o início, a sua folha de serviços na Marinha tinha sido notável. Estudante em Anápolis, formou-se em 20º lugar em uma classe de 457 alunos. Serviu com distinção em submarinos, destroyers e encouraçados. No início de sua carreira, ele desempenhou várias missões diplomáticas na Europa e na América do Sul. Durante o seu serviço como adido em Paris, Madrid, Lisboa e Roma, ele recebeu altas condecorações estrangeiras, inclusive a de oficial da Legião de Honra francesa. Hillenkoetter foi oficial executivo no navio West Virginia quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial e foi ferido quando os japoneses afundaram esse navio. Após certo tempo como chefe do Serviço de Inteligência no Pacífico, ele seguiu para combater nas Ilhas Salomão e Novas Hébridas, recebendo depois uma missão especial como diretor do controle e planejamento da guerra. Estava presente na rendição japonesa no navio Missouri e depois recebeu o comando desse barco. Em 1947, o presidente Truman promoveu Hillenkoetter a vice-almirante e nomeou o primeiro diretor da nova Central Intelligence Agency, CIA. Após 3 anos, ele retornou à Marinha servindo como inspetor-geral. Depois, em 1957, ele reformou-se e tornou-se diretor de uma companhia de navegação de Nova York. Em seus 5 anos na diretoria da ANICAP, ele desempenhara um importante papel combatendo o sigilo sobre os UFOs. Se ele aceitasse entrar para o grupo do Congresso, isso possivelmente resultaria na maior quebra do sigilo. Antes de entrar em contato com Hillenkoetter, tomei providências para localizar o comandante Brent. Eu sabia o seu nome verdadeiro, mas seria um erro telefonar para o pessoal da Marinha pedindo o seu posto atual. Para evitar qualquer ligação com o assunto dos UFOs, eu utilizei um intermediário, um amigo que tratava com várias repartições do governo como especialista em pessoal. Embora ele tivesse muito interesse no enigma dos UFOs, não o manifestava. Eu sabia que podia confiar nele. Havíamos trocado informações sigilosas várias vezes, sem que nada transpirasse. Como ele trabalha agora na indústria, posso com segurança revelar o papel que ele desempenhou, mas não o seu nome. Chamá-lo-ei de Jack Morton. Eu tinha um motivo especial para escolher Morton. Em 1959, ele havia se encontrado com um piloto da Marinha servindo em Washington. Após terem se tornado amigos íntimos, Morton mencionou o seu interesse em UFOs. Mais tarde, esse piloto revelou que vira um UFO de perto quando estava num transporte da Marinha. Quando Morton me forneceu os detalhes confidencialmente, suspeitei que fosse o mesmo caso de encontro no Atlântico. Porém, o piloto se recusou a fazer qualquer contato com a ANICAP, temendo que a FA viesse a saber. Quando vi Morton em sua residência,
Falei-lhe da situação e ele concordou em descobrir o posto de Brent. Perguntei se ele pensava que a Marinha poderia ter uma recomendação no arquivo do comandante, um aviso para o recusar a fornecer qualquer informação. Acho que não, disse Morton. Isso foi há algum tempo atrás. Mas, para ter certeza, direi apenas que conheço o comandante e ouvi falar que ele estava sendo transferido para cá. Depois pedirei o seu endereço a fim de poder escrever-lhe, e isso será rotineiro. Obrigado, disse eu. Me diga uma coisa sobre aquele piloto da Marinha que viu um disco. Se ele realmente foi uma das testemunhas no caso do Atlântico, acha que ele concordaria em se reunir com o comandante naquela conferência de imprensa? Duvido. Ele levou 8 meses para se decidir contar-me o caso do disco. Se ele de fato era uma das testemunhas, ele poderia ser de muita valia. Poderia entrar em contato com alguns conhecidos pessoais e pedir-lhes para se juntarem aos outros. O congressista que me contou isso disse que eles garantiam imunidade. Como podem eles ter certeza disso? Talvez se o almirante Hillenkoetter prometesse protegê-los, eles concordassem. Vou falar com esse piloto neste fim de semana, isto é, se for o mesmo caso do Atlântico. Nesse interim, vou planejar com o comandante e telefono-lhe amanhã. Porém, o dia seguinte transcorreu sem novidade. A secretária de Morton disse-me que ele estava de licença, porém chamadas para sua casa não foram respondidas. Na noite seguinte, após repetidas chamadas, fui até sua casa. Ninguém atendeu, mas logo depois que voltei para casa, Morton telefonou. Tenho que me apressar, disse ele depressa. Aquele chamado da Marinha provocou reação. Eles tinham uma recomendação para aquele comandante. Uma funcionária disse que ela havia chamado o seu posto, mas não tivera resposta. Em menos de 1 hora, 2 agentes da CIA chegaram ao meu escritório. Fizeram-me dispensar a minha secretária. Espere um instante, Jack, interrompi eu. Não me interrompa, estou fazendo bem em chamá-lo. Aqueles 2 agentes da CIA me fizeram perguntas. Fizeram-me dizer-lhes quem queria o endereço do comandante e por quê. Poderia dizer que o negócio da reunião do Congresso os deixa preocupados. Eles me interrogaram severamente até que eu lhes contasse o plano todo e sobre o almirante Hillenkoetter. Isso é tudo. Morton parou um instante. Ouvi sua voz sem entender o que dizia, depois ele voltou ao fone. Minha esposa está com muito medo. Eu poderia ter aborrecimentos indo vê-lo. Eles me ordenaram para que não lhe procurasse e nem lhe dissesse nada. Mas eu o vi em casa hoje à noite e sabia que iria insistir até me encontrar. Eu preciso ir-me. Pelo amor de Deus, não tente telefonar-me e nem vir procurar-me. Depois que Morton desligou, senti uma culpa repentina por envolvê-lo neste assunto. E apesar disso, não tínhamos motivo para esperar encrenca. No passado, Morton por 2 vezes tinha agido como intermediário e obtido os endereços de testemunhas militares em casos bem importantes. Não houve más consequências. Além disso, tanto a CIA como a FA sabiam que eu estava de posse do caso do Atlântico, mas não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato com as testemunhas. O principal motivo foi uma sugestão do almirante Farnley, em 1959, de que planejávamos utilizar este notável caso e o testemunho das tripulações aéreas da Marinha, quando conseguíssemos a atenção do Congresso. Nós estávamos ambos confiantes de que o Departamento da Marinha obteria as testemunhas sem se opor a uma intimação do Comitê do Congresso. Mas, ao que parece, a CIA e a FA haviam percebido bem o perigo em potencial neste caso e haviam prosseguido a sua proteção sem mesmo nenhum sinal de perturbação. Qualquer que fosse a solução, agora já era tarde. Com a CIA a par do plano do grupo do Congresso, ela se poria a campo para barrá-lo. Havia ainda uma oportunidade. Se o almirante Hillenkoetter estava determinado a prosseguir independente da oposição, o grupo do Congresso possivelmente o apoiaria em uma luta franca. Eu sabia que ele deveria ser prevenido sobre a ação dos agentes da CIA, especialmente por não ter ainda sido informado sobre o plano de Capitol Hill. A fim de evitar pôr em perigo a posição de Morton, resolvi ir de avião até Nova York para uma reunião particular. Na manhã seguinte, telefonei à minha secretária, a senhora Lilia Day, do aeroporto de Washington. Vou até Nova York. Se for preciso, pode chamar-me em... Espere, disse ela apressada, há uma carta aqui que o senhor deveria ler. Ninguém sabe nada a respeito dela ainda. Poderia ler para o senhor, mas... Guarde-a, estarei logo aí.
Quando eu vi o rosto da senhora Day, percebi que eram más notícias. Ela me entregou a carta e, em silêncio, saiu e fechou a porta. Como eu esperava, a carta era de Helen Cutter. Caro Don, em minha opinião, a pesquisa da NICAP já atingiu o seu máximo. Sei que os UFOs não são aparelhos norte-americanos e nem soviéticos. Tudo o que podemos fazer por hora é esperar alguma ação por parte dos UFOs. A Força Aérea não pode fazer nada mais nestas circunstâncias. Isso tem sido uma tarefa difícil para eles, e acredito que não devíamos continuar a criticar as suas investigações. Estou pedindo a minha demissão como membro da Junta de Governadores da NICAP. Enquanto eu tornava a ler aquela carta incrível, algumas das declarações públicas de Helen Cutter passaram por minha mente. Os UFOs são objetos desconhecidos agindo sob controle inteligente. A Força Aérea continua a censurar as aparições de UFOs. Centenas de notícias verdadeiras contadas por pilotos veteranos e outros observadores tecnicamente treinados têm sido ridicularizadas ou explicadas como sendo enganos, ilusões ou fraudes. É indispensável que fiquemos sabendo de onde os UFOs vêm e qual é a sua finalidade. O público tem o direito de saber. A declaração mais importante de todas foi aquela que Helen Cutter havia assinado no dia 22 de agosto de 1961, que foi enviada ao Congresso após a morte do presidente da Comissão Espacial, Overton Brooks. Agindo de acordo com a maioria da junta dirigente da NICAP, eu solicito com insistência uma ação imediata do Congresso, a fim de reduzir os perigos provenientes do sigilo sobre os objetos voadores não identificados. Dois perigos estão aumentando muito. O risco de uma guerra acidental por se confundir uma formação de UFOs com um ataque de surpresa soviético. O perigo de que o governo soviético possa, a certa altura, alegar falsamente que os UFOs são armas secretas soviéticas contra as quais as nossas defesas seriam inúteis. Pela terceira vez, eu li a carta surpreendente do almirante pedindo demissão. Não havia indício de que ele tivesse sido informado sobre o plano do grupo do Congresso. Todavia, essa era a única explicação possível. Porém, Helen Cutter estivera totalmente convencido de que o sigilo devia ser revelado. Como poderia ele ter sido coagido para fazer o contrário? Ameaças não teriam surtido efeito. Eu conhecia esse bravo lutador muito bem para acreditar nisso. A única explicação seria a persuasão feita por uma alta patente, convencendo-o que era seu dever auxiliar a barrar a revelação do Congresso e tentar uma alteração da política da NICAP. Mas isso exigiria ainda um forte motivo para continuar com o sigilo. Eu recusava acreditar que essa situação era assustadora, devendo ser ocultada do público a qualquer preço. Com todas as fontes de informação confidencial que eu havia estabelecido desde 1949, eu teria tido pelo menos um indício. Num esforço para encontrar alguma pista, eu revisei todos os pontos principais da realidade dos UFOs. Mas a causa da atitude do almirante continuava sendo um mistério. Independente dos motivos da CIA e da FA, essa demorada censura sobre os UFOs é a maior decepção sofrida pelo público na história americana. No dia 29 de outubro de 1962, o assistente do secretário da Defesa, Arthur Sylvester, reconheceu que se estava censurando as informações dadas ao público. Se os fins justificavam isso, não era errado manter o público mal informado. No Boletim 1130 da FA, foi admitido como política oficial reter informação no interesse do público. No Boletim 11.7 da FA, declara-se que às vezes a informação pedida pelo Congresso pode não ser fornecida, mesmo com caráter confidencial. Em relação aos UFOs, a CIA e a FA reconhecem ser impossível enganar o Congresso todo e o público. O seu objetivo tem sempre sido conservar a maioria convencida de que nenhuma das notícias é exata. A fim de executar esse programa, eles têm sido forçados a recorrer à técnica da grande mentira, a fim de garantir êxito. Mas, ao fazer isso, eles estabeleceram uma base para um perigoso alarme, no caso de um surto de UFOs em massa vir a desmentir as falsas alegações. Após a publicação da notícia de várias aterrissagens em 1964, os encarregados da censura sobre os UFOs foram advertidos de que uma prova repentina da realidade dos UFOs poderia provocar uma onda incontrolável de temor. Vários oficiais do QG da FA estavam considerando com atraso quais as providências a tomar em tal emergência,
quando começou de repente a primeira fase de uma nova crise. Aumentando a partir da primeira semana do ano de 1965, as notícias de aparições de UFOs aumentou, tornando-se uma avalanche. Com o passar dos meses, histórias estranhas de novas descobertas e de seres estranhos vieram a público. Antes do fim desse ano, os sensores enfrentaram a pior crise desde que começou o reconhecimento feito pelos UFOs. E o fim disso ainda não estava à vista.